Olá! Continuando o nosso tópico sobre segurança em banco de dados, nessa videoaula nós vamos conversar sobre seções de banco de dados. Começando pelo que é seções em banco de dados. Quando nós fazemos uma conexão ao banco, nós estamos criando uma seção no banco de dados, que tem um tempo determinado, um tempo específico, onde nós vamos realizar operações no banco, e que é uma sessão de trabalho. É aberta, né, pelo nosso site, pelo programa, para se comunicar com esse servidor de banco de dados específico, a fim de executar todas aquelas nossas instruções SQL, com um usuário específico, é claro, né? Então, antes de trabalharmos com conexões de banco de dados, é importante, né? É importante se certificar de termos instalado e configurado corretamente todo o nosso software, nosso ambiente, os nossos usuários, quem tem acesso, quem tem determinados privilégios ou não, né? Porque essa sessão ela vai ter com esses determinados usuários, vai ter determinados privilégios, né? Então, conceitualmente, sessão é o período de tempo em que determinados usuários interagem com o nosso banco de dados. Só coloquei a título de curiosidade ali um select, todas as informações, from um comando que é o sys, sistema.session, que aí vocês verão quem são os usuários que estão com uma sessão aberta, ou seja, estão conectados com o banco em determinado momento que vocês utilizarem esse comando. E aí, no meu caso aqui, então, tinham alguns usuários, né? Esse é o retorno deste select, dessa tabela que ela tem controle sobre as sessões, só para que a gente tenha curiosidade. E agora, então, vamos falar sobre as transações no banco de dados, sobre segurança, na verdade, nessas transações. Por exemplo, né, vamos comentar sobre o exemplo mais clássico de isolamento simples. O que acontece quando nós temos um sistema, por exemplo, este comum bancário, em que nós temos várias conexões. E essas conexões, elas estão fazendo determinadas ações no banco, certo? Quando abrimos uma conexão, abre-se também, dependendo da operação, uma transação. E digamos que nós só tenhamos duas, né, que são usados por essas transações. Então, nesse exemplo, nós temos inicialmente um saldo de conta de R$900. E existe um único depósito de 100. E depois, numa outra conexão, nós temos um saque de 100 também. Poderia ser outro valor até para nós diferenciarmos melhor, né? Então, o final, né, da conta deve permanecer o mesmo, certo? Coloquei 100, tirei 100. No entanto, percebe-se que após a execução, né, dependendo se a conexão 2 chegar primeiro, se não tiver o controle, eu vou ter 100, eu vou ter 800, né, de forma que a gente perde 100. Então, essas duas transações, elas deveriam ter sido isoladas. E o resultado seria fornecido para a conexão 2 apenas quando a conexão da transação 1 fosse completada, certo? Então, se eu verificar o saldo da transação ali da conexão 2 antes da conexão 1 ter sido efetivada, eu vou ter um saldo equivocado. Então, todas as operações da conexão 1 devem ser executadas de forma única
após a conexão 2, então, ter acesso. Ou seja, todas as operações dessa conexão da transação 1, da conexão 1, elas precisam ser executadas ou nenhuma para garantir que a conexão 2 vai receber esses dados de forma íntegra, correta. Compreenderam o problemão de segurança desse isolamento? Ou seja, não foi isolado? Então, o ponto importante, por exemplo, aqui é a gente executando na mesma query, a partir de diferentes conexões, uma ali dentro da transação, Start Transaction, eu vou inserir, ali eu criei uma tabela T, à esquerda vocês têm visualmente uma tabela T com uma coluna A, só para a gente fazer esse teste, tá? Então, isso vai produzir uma dentro da transação e a outra fora vai produzir resultados diferentes, Seria diferente se a gente tivesse um commit dessa transação da primeira conexão e reexecutarmos o query da conexão 2, tá? Aí o seu resultado seria mantido, Não seria mais desfeito, portanto, se eu vou inserir valores, um valor número 10, sendo que a coluna ali eu tenho A, é um tipo inteiro, eu inseri o valor 10, somente em uma coluna, por isso que eu não coloquei insert, into, t, e aí coloquei entre parênteses o A, coluna, só já coloquei direto 10, porque eu sabia que era só uma coluna. E eu vou fazer um select nessa tabela T, eu, portanto eu tenho 10. Mas o que aconteceu se eu ao mesmo tempo der um select no outro, estando fora da transação, eu não vou ter nada, até porque essa transação não foi efetivada. Ou seja, eu vou fazer o select 10, na outra eu vou fazer um select nada, Então eu preciso terminar essa transação para dar o commit que vai efetivar realmente esse insert. Ou não, ou essas coisas, se elas concorrerem, se elas estiverem sendo feitas de forma concomitante, concorrentemente, eu posso ter resultados diferentes, ou posso ter resultados fantasmas. Os níveis de isolamento, eles são descritos, na verdade, em termos de quais efeitos colaterais, o que ocorre, dependendo da simultaneidade com a qual eles são permitidos. Então, a SQL expõe 3 fenômenos básicos que eles podem ocorrer durante a execução de blocos de consultas concorrentes, que acontecem ao mesmo tempo, e isso é a todo momento no banco, em paralelo. Para cada fenômeno, existe um tipo de isolamento de transação que é capaz de solucionar esse problema. Mas observem que solucionar, nesse caso, não vai significar que todas as consultas das transações elas vão ocorrer. Significa que o bloco das instruções será executado por completo ou abortado automaticamente, através de um rollback implícito, se nós não fizermos corretamente essas operações. Então, ali, as transações, elas especificam um nível de isolamento que vai definir o grau em que essa transação vai ser isolada, certo? Contra modificações de recursos ou de dados feitos por outras transações. Isso sempre vai depender do sistema gerenciador, de que vocês estão utilizando, ou se vocês compreenderem e fornecerem e explicitarem o modo que essa transação deve ser executada. Não é tão difícil quanto parece. Tem os 3 efeitos, que a gente chama de leitura suja, dirty read, onde uma determinada transação, que eu chamei ali de transação 1, modifica uma linha,
Então, uma transação 2 lê essa linha antes da primeira efetivar o commit. Então, se a primeira vai executar um rollback, né, ela não vai fazer alguma execução por determinado motivo, a transação 2, ela leu uma linha que ela não foi persistida, que ela de fato não ocorreu. Então a gente pode dizer que ela nunca existiu, ou seja, é uma leitura suja, é uma leitura, é um falso positivo, né? Agora que a gente já está acostumado com esses resultados, são falsos positivos, ele na verdade não é. Ele parece naquele momento, mas ele não é. Temos também uma leitura não repetida, non-repeatable read. A transação 1 lê uma linha. Então, a transação 2, ela vai alterar ou apagar essa linha e efetua um commit. Ou seja, se a T1 solicitar novamente a leitura dessa linha, ela vai receber um resultado diferente. Então, uma leitura que ela não é repetida, não tem mais como fazer de forma igual. E a phantom, ou fantasma, a transação 1 lê um conjunto de linhas, né, que satisfazem uma condição de busca. Então, a transação 2 executa algumas instruções que geram uma ou mais linhas que satisfazem essa condição de busca usada por T1. Se T1, a transação 1, repetir a mesma consulta inicial, ela vai obter uma coleção diferente de resultados. Então, ela também é uma fantasma. Ela aconteceu e não acontece mais. Isso tem jeito? Sim, óbvio que tem jeito, mas a gente precisa compreender o que acontece. Isso que só demos exemplo de 2 transações acontecendo em paralelo. Em determinados bancos de dados, nós temos muitas transações, muitas conexões simultâneas. E os SGBDs que são responsáveis por tratar isso de forma implícita ou explícita. Mas é importante que a gente compreenda. E em Postgres ou MySQL, nós podemos utilizar a instrução setTransaction. setTransaction, ela vai definir, né, o nível de isolamento. E nós temos 4, né? Temos aqueles 3, né, aqueles 3 isolamentos que eu comentei agora anterior, ou o serializável, que ele vai fazer esse controle. Então, na verdade, ele propõe uma solução. Tá? Então, embora esse nível de isolamento serializável, serializable, resolve os 3 problemas, né, aqueles 3 fenômenos que são indesejáveis, ele apenas tem um problema de performance, porque ele pode causar o travamento temporário de algumas tabelas, ou seja, ele fica esperando efetivar as transações para depois conseguir executar as outras, né? Então, isso tem que ser feito em um tempo muito rápido e que pode, dependendo do banco que se tenha, perder um pouco de performance, mas isso é melhor perder performance do que perder a corretude, né, desses resultados, tá? Então, isso significa, claro, que algumas operações concorrentes, elas precisam aguardar o fim da transação passada, né, da primeira transação, para que elas possam efetuar, então, as suas operações. Então, é bem importante entender o possível fenômeno dentro de um bloco transacional, para que a gente evite perdas desnecessárias de performance. Mas, em geral, esse serializável também é escolhido, né, pelos SGBDs. Bons estudos, boas atividades, pessoal. Por enquanto é isso. Um abração e até breve.